Apostando em queda de Maduro, o governo dos Estados Unidos decide preparar planos econômicos para a Venezuela. Esse é mais um vídeo da TV Coiote, e lembre-se que se você já é inscrito no canal e gosta muito do trabalho que eu faço aqui, também tem condições, você pode virar um membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. É muito importante para garantir a continuidade do trabalho aqui da TV Coiote, e mais do que isso, você vai ter direito aí a tirar qualquer dúvida que tenha sobre política nacional e internacional na aba comunidade do canal. A resposta vai ser dada sempre no mesmo dia, caso a pergunta seja feita num dia útil. Então, por R$ 8 por mês, vire um membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Bom, gente, o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, declarou nessa quarta-feira, dia 3 de abril, que está preparando, junto com a presidência dos Estados Unidos, uma série de planos para revitalizar a economia da Venezuela com a queda de Nicolás Maduro. É praticamente uma certeza por parte do governo dos Estados Unidos que o Maduro vai cair. Eles têm a decisão clara de apoiar qualquer processo que possa derrubar Maduro. Você tem como principal meta para esse plano econômico começar com uma ajuda financeira e alimentar, envio de alimentos, e do lado do ponto de vista financeiro, a aposta central vai ser criar uma maneira dos dólares entrarem na Venezuela com mais facilidade. Para isso, a Casa Branca quer basicamente contar com a ajuda de bancos privados da América Latina. Isso logo remete aos grandes bancos privados brasileiros. A grande potência da América Latina é o Brasil. Temos bancos enormes como Itaú, Bradesco e por aí vai. E o governo dos Estados Unidos conta com o apoio do governo brasileiro contra Nicolás Maduro, em favor do Juan Guaidó. Bom, para quem não sabe, com a hiperinflação na Venezuela, com a falta de dinheiro até para imprimir o papel moeda, sendo que a hiperinflação gera justamente uma demanda gigante por papel moeda, o dinheiro vai se desvalorizando, então é necessário um bolo enorme de notas para comprar qualquer coisa. Boa parte dos venezuelanos vem trocando a moeda local pelo dólar, já há algum tempo. Esse foi um movimento que começou muito mais forte nas classes mais altas, mas que foi se tornando mais generalizado. O governo Maduro restringe a entrada de dólares no país, mas você tem um mercado negro muito forte. Por isso que o dólar tem uma dominância tão fácil. É até uma falta de opção diante a falta de papel da moeda da Venezuela, que muda de nome toda hora também. Que nem na época dos planos econômicos de hiperinflação aqui no Brasil. Nesse sentido, de forma mais grave, mais semelhante à dinâmica de troca de moeda, de corte de zeros e por aí vai. A oposição já vem publicamente dizendo que prepara planos econômicos, e quando eu digo oposição, eu estou concentrando praticamente na figura do Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela em janeiro, para uma eventual queda do Nicolás Maduro. A Venezuela tem uma dívida externa de 150 bilhões de dólares, segundo o Instituto de Finanças Internacionais. O dado da dívida externa por si só não diz muita coisa. É proporcional ao tamanho do país e os tipos de atividade econômica centrais. Mas o que chama a atenção é que essa dívida externa ela representa 800% da receita com as exportações. E esse dado ele é muito importante para medir a capacidade de um país de gerar receita com as suas dívidas estrangeiras. No Brasil, por exemplo, são 131%. A dívida externa é 131% da capacidade da receita com as exportações. Bom, faz um tempo que eu não atualizo vocês sobre a Venezuela, eu comentei sobre aquela questão da Rússia, mas foi mais para dar uma conjuntura internacional de como está a postura dos Estados Unidos com relação ao país, postura da China, postura dos próprios russos, mas com relação à situação interna não dou uma atualizada há um bom tempo. A gente observou aquela movimentação enorme do Juan Guaidó, ele inclusive chegou a visitar o Brasil, foi também durante o encontro do Jair Bolsonaro com o Donald Trump um dos assuntos protagonistas. Bolsonaro não quis dizer tudo que conversou com o Trump, eu conversei aqui com vocês sobre essas especulações todas. A gente teve aquela tentativa frustrada de envio de mantimentos, que foi vista pelo governo do Maduro como uma invasão à soberania da Venezuela por parte dos Estados Unidos e também por parte do Brasil, que deixou mantimentos, levou até a fronteira com o estado de Roraima. E depois a coisa interna não ficou mais tão clara. O que está sendo feito aos poucos é um cerco sendo fechado ao Guaidó,
justamente procurando possibilitar eventualmente uma prisão dele. A gente tem lá o Tribunal Supremo de Justiça, é um poder que, na teoria, no papel é independente do Executivo, equivale ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil em certa medida, mas é muito maior, né? São 23 juízes que compõem esse Tribunal Supremo de Justiça. Uma juíza, inclusive, chegou a fugir da Venezuela e para os Estados Unidos e disse que o poder está totalmente nas mãos de Maduro. Fato é que o Tribunal Supremo de Justiça tem o hábito, nos últimos anos, de tomar decisões somente favoráveis ao governo venezuelano, o que obviamente não condiz com um poder independente na maioria dos casos. Esse Tribunal Supremo de Justiça declarou a inegibilidade do Juan Guaidó por 15 anos agora no dia 28 de março. Não ficou claro nessa declaração de inegibilidade se está inclusa também a impossibilidade para que ele se reeleja para a Assembleia Nacional. Por quê? A Assembleia Nacional, o Congresso da Venezuela, ele teve suas atividades anuladas pelo governo venezuelano no ano de 2017. E o Nicolás Maduro, naquele momento, criou a Assembleia Constituinte, apenas com aliados do governo. O governo deixou de levar em consideração o executivo as decisões da Assembleia Nacional, considerou ela ilegal, e passou a considerar apenas a da Assembleia que ele próprio criou, a Assembleia Constituinte. Logo, qualquer decisão que o governo tome de inegibilidade não diz respeito à Assembleia que está ilegal. Se foi mais uma mensagem, e quando eu falo de Venezuela, no último vídeo principalmente, eu falo muito mais de mensagens do que de atitudes precisas, muitas vezes, do que qualquer coisa. Agora, no dia 1º de abril, foi decretada pelo governo, e aí sim uma medida um pouco mais ousada, o fim não pelo governo, né, pelo Tribunal Supremo de Justiça, o fim da imunidade. O Guaidó tinha sido proibido de sair do país, e ele saiu, inclusive visitou o Brasil agora em fevereiro. E como uma punição por isso, segundo o tribunal, ele não tem mais imunidade por ser parlamentar. Ele pode ser preso. Então, você vê o Maduro aos poucos fechando o cerco, você vê essas movimentações internacionais que também cheiram mais como mensagens do que como atuações práticas por parte da Rússia, por exemplo. A presença desses militares da Rússia na Venezuela, ela obviamente interfere em qualquer plano que os Estados Unidos possam eventualmente ter de realizar uma intervenção. A gente vai observar como isso vai caminhando. Essa crise, essa novela não vai acabar, obviamente, tão cedo. Com Maduro ou sem Maduro, ela vai continuar por um tempo bastante razoável. Então é muito importante a gente ficar bem atento a tudo isso que vai acontecendo. Quando vocês verem alguma coisa sobre prisão de Guaidó, por exemplo, fiquem sabendo que isso já estava se tornando menos improvável. Ele só não aconteceu por pressão internacional. Pressão especificamente dos Estados Unidos, e dá para considerar um pouco também aí a influência do governo brasileiro e outros governos da América Latina, como o do Maurício Macri na Argentina. É isso, gente. Lembra, se você gosta do trabalho do canal, tem condições de contribuir, vire membro. Clique em Vira Membro aqui embaixo, do lado do inscrever-se. Uma contribuição de R$8 por mês. Sendo membro, você vai ter a resposta de todas as dúvidas sobre política e política internacional em até um dia útil na aba comunidade do canal. É bom lembrar o seguinte, eu continuo respondendo normalmente os comentários dos vídeos, as mensagens, e-mails e por aí vai. Eu, no geral, me embanando bastante, demoro muito, tô tentando também ser mais rápido, mas virando membro você tem essa garantia, obviamente, só para quem tá numa situação mais confortável. O desemprego continua gigantesco e somos um dos países mais desiguais do mundo. Então nenhum conteúdo vai ser restringido só para quem tem esse poder aquisitivo. Um abraço, gente, e até a próxima.